Bom, depois que nós comentamos então a respeito da evolução dos modelos atômicos, vamos falar um pouquinho sobre as características gerais dos átomos, sobre a respeito de íons, elemento químico e semelhanças atômicas. Vem cá! Quando nós então falamos das características gerais dos átomos, é importante que você entenda que o átomo ele é formado pelo núcleo, onde vai estar concentrada a sua massa, região pequena, região densa, formada por prótons e nêutrons. E uma eletrosfera, onde nós vamos ter o elétron. Quando nós falamos a respeito da massa e da carga numa questão comparativa, entenda, a massa do próton e do nêutron é muito parecida, e quando comparadas com o elétron é aproximadamente zero. A massa do elétron é praticamente desprezível, é muito pequena. A carga de um próton por definição, é mais 1, de um nêutron, 0, e do elétron, menos 1. Tudo bem? Quando nós falamos a respeito de número atômico, o número atômico corresponde ao número de prótons que esse número tem no núcleo. O número atômico dele é 6, então ele tem 6 prótons. O número atômico dele é 12, então ele tem 12 prótons. E esse número atômico, pessoal, é a identidade química. Ele vai te falar qual elemento você está falando. Por quê? Você não tem seu RG? Você não tem a sua digital? Você não tem seu CPF? Até onde eu sei, tudo isso é único para todo mundo, certo? Não tem ninguém na face da Terra que tem o mesmo RG do que você. Consequentemente, não tem nenhum elemento na face da Terra que tem o mesmo número atômico que o oxigênio. Não tem nenhum elemento na tabela periódica que tem o mesmo número atômico do que o carbono, e assim sucessivamente. Então, aquilo que vai diferenciar um elemento químico de outro, eu estou mexendo com carbono, eu estou mexendo com alumínio, eu estou mexendo com sódio, é o número atômico dele. Em outras palavras, é quantos prótons ele tem no núcleo. O número de massa, representado pela letrinha A, lembra que o Rutherford já falava que a massa estava concentrada no núcleo? E o que é o núcleo? Número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o núcleo é esse. O núcleo é prótons mais nêutrons. Logo, o número de massa é o número de nêutrons mais o número de prótons. Então, quando nós pegamos um átomo, uma espécie que não tem nenhuma carga representada em cima, nós estamos falando de uma espécie em que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Ou seja, eu estou falando de uma espécie neutra. Ou seja, o átomo é neutro. Então, por exemplo, eu peguei aqui, alumínio 27 e 13. 27 representa o número de massa. João Vitor, como é que você sabe? Porque o número de massa é nêutrons mais prótons. E o número atômico é só próton. Então, o maior número, ele sempre vai ser o número de massa. Tudo bem? Então, a massa, o número de massa desse elemento é 27. O seu número atômico é 13. Logo, ele tem 13 prótons. Logo, como não tem nenhuma carga aqui, ele está neutro. Logo, ele tem 13 elétrons. Eu quero calcular o número de nêutrons. Simples. Se a massa é o número de nêutrons mais o número de prótons, e o número de prótons é o número atômico, então se eu quero calcular o número de nêutrons, basta passar o próton para o outro lado. Então a massa menos o número de prótons, ou seja, a massa menos o número atômico, dá o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é igual ao número atômico, número de massa, menos o número atômico. Então olha aqui, 27 menos 13, 14. Certo? Porém, essas espécies, elas podem ter cargas. E aí é o que a gente vai chamar de cátion ou ânion. Cátion é a espécie carregada positivamente e ânion é a espécie carregada negativamente. Nós não trabalhamos com a ideia de que ele perde um próton. Por quê? Porque o próton está dentro do núcleo. O que a gente trabalha é com a ideia que ele perde elétrons, porque os elétrons estão na eletrosfera, logo é mais fácil de arrancar. Consequentemente, quando nós pensamos numa espécie positiva, é porque ela tem excesso de próton. Como é que ela tem excesso de próton? É porque, ela perdeu, então foi uma espécie que perdeu elétron. Consequentemente, ficou com excesso de cargas positivas, por isso é carregado positivamente. Já uma espécie que ganha elétrons, tá com excesso de elétrons, carga negativa. Então, olha aqui, o número atômico do sódio, Na, sódio, 11, certo? Então ele tem 11 prótons, só que aqui tem um mais agora, então mais um. Então quer dizer que a carga dele é mais um. O que isso quer dizer? Que ele está carregado positivamente uma vez. Então ele tem um próton a mais. Se ele não tem como perder um próton, então o que aconteceu? Ele perdeu um elétron. Então se antes ele tinha 11,
Logo, o número de elétrons que ele tem é 10. Então, isso aqui é um cátion sódio. Só que a gente pode também, ó, o ânion, ó. Quer dizer o quê, ó? Menos 2. O aluno acha, é porque perdeu 2. Não, isso aqui é carga, gente. Isso aqui expressa carga. Então, carga negativa, então ele tem um excesso de elétrons. Logo, ele ganhou 2. Se antes ele tinha 8, que corresponde ao número atômico dele, né? Então, o número de elétrons que ele tem agora é 10. Tudo bem? Quando nós falamos, então, de elementos químicos, de acordo com a IUPAC, é o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. Então, se você tem átomos ali que têm o mesmo número atômico, você está falando do mesmo elemento. Então, a identidade de um elemento químico, como que a gente identifica um elemento químico, é por meio do seu número atômico, certo? De acordo com a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, nós representamos um elemento pelo seu número de massa e o seu número atômico. Sendo o seu número de massa, mais uma vez, o número de nêutrons mais o número de prótons, e o número atômico, seu número de prótons. E aí, quando você começa a comparar um átomo com o outro, você pode ter as semelhanças atômicas, pessoal. E o que vem a ser isso? Isótopos. Iso vem de igual, P, mesmo número de próton. Mas peraí. Isótopos, mesmo número de prótons, então peraí, é o mesmo elemento. Perfeito. Só que não o mesmo átomo. Por quê? Para ser o mesmo átomo tem que ser tudo igual. Quer ver um exemplo? Olha aqui, ó. Carbono 14 e carbono 12. Eles têm o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, por isso tem o mesmo símbolo, mas a massa deles foi diferente. Ué, peraí, se eles têm o mesmo número de próton e a massa deu diferente, João Vitor, é porque ele tem uma quantidade de nêutrons diferente. Muito bem. São átomos diferentes, porque eles têm massa diferente, porém é o mesmo elemento. Qual que é a definição de elemento químico? É o conjunto de átomos, substâncias, é o conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Por isso aquela ideia que Dalton falava assim, que elementos iguais têm mesma massa. Olha aqui, ó. Elementos iguais, porém, ó, os átomos dele têm massa diferente. Então, cuidado, tá? Isóbaro, iso, vem de igual a, mesmo número de massa. Exemplo, potássio 40 e o cálcio 40. Observem que o número que eu falo na frente sempre corresponde ao número de massa. Então, se você falar cálcio 40, carbono 14, oxigênio 18, o número que vem na frente sempre corresponde ao número de massa. Ué, gente, por quê? Porque você já identificou o elemento. Oxigênio, carbono, cálcio. Então, por que você vai colocar o número atômico na frente? Não faz sentido. Tá? Então, você coloca a diferença. Observem esses dois aqui. São elementos diferentes, porém, ó, tem o mesmo número de massa. Então, é o que nós chamamos de isóbaros. Tá? Isótonos, mesmo número de nêutrons. Um exemplo seria o flúor 19 e o oxigênio, ó, 18. Observem, se a gente for fazer o número de nêutrons aqui, dá 10 e aqui também. Então, são espécies que têm o mesmo número de nêutrons, logo, isótonos. E a última, bem óbvia, né? Isoeletrônicas, mesmo número de elétrons. Olha aqui, ó. Coloquei aqui duas espécies isoeletrônicas, Na+ e O2-. Eles têm, ó, a mesma quantidade de elétrons, logo, são isoeletrônicos. Belezinha? Bom, uma vez entendido isso aqui, vamos falar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica de Linus Pauling. Presta atenção no próximo vídeo.